Você acompanhou as incríveis apresentações das atletas da ginástica, a Rebeca Andrade e a Simone Biles? Gente, de tão perfeito, de tão natural, de tão encantador, parecia fácil, não é verdade? Assistindo, ninguém imagina que as duas enfrentaram imensas dificuldades e que superaram a depressão para então alcançarem a vitória. E se elas conseguiram vencer, você também consegue. Eu vou te contar o segredo delas, mas antes disso, deixa aqui o seu joinha para que essa lição de vida possa inspirar mais pessoas a crescer. E você é meu convidado para estar aqui comigo nessa minha casa digital, que é esse canal, se inscrevendo. O que essas duas atletas têm em comum? Ah, Deltan, essa parece fácil. São dedicadas e carismáticas? É verdade, mas não é isso que eu quero dizer aqui, não é o meu ponto. Começaram então na carreira muito jovens? É verdade também, mas não é o meu ponto. Colecionaram muitas medalhas olímpicas? Mais uma verdade, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. O mundo ele se impressionou a cada dia com o desempenho extraordinário dessas duas atletas. A multicampeã americana Simone Biles, ela já ganhou 7 medalhas olímpicas. Ela fez história ao conquistar 6 títulos mundiais. Ela foi a primeira ginasta a atingir esse marco. Ela acumulou ainda vários títulos mundiais individuais no solo, na trave de equilíbrio e no salto sobre a mesa. Em 2016, a rede BBC chegou a incluir ela na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes de todo o mundo. Já a nossa querida brasileira Rebeca Andrade, ela se tornou a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas, com 6 medalhas. Foram 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Em 2021, a Rebeca se consagrou bicampeã mundial no salto e em 2022, ela conquistou o título mundial no individual geral. Foi a primeira ginasta brasileira a ser campeã mundial em 2 categorias distintas. A Rebeca é também a primeira ginasta brasileira a conquistar medalhas em todas as finais de campeonatos mundiais. Mas onde que essas histórias se assemelham, Deltan? Além de tudo isso que você falou, qual é o ponto que você quer chegar? As duas enfrentaram problemas de saúde tão graves que ameaçaram destruir as suas carreiras. E ambas superaram. Simone, nas Olimpíadas de Tóquio, ela desistiu de continuar competindo no meio da prova, quando ela foi afetada por uma perda repentina e assustadora de orientação espacial que as ginastas podem sofrer ao girar no ar. Isso estava relacionado a problemas emocionais que ela estava enfrentando. Uma espécie de bloqueio mental. Ela disse na época, eu separei aqui para ler para vocês, ela disse o seguinte: eu não confio mais tanto em mim mesma. Talvez seja o fato de estar ficando mais velha. Não somos apenas atletas, somos pessoas e às vezes é preciso dar um passo atrás. Eu tenho que me concentrar na minha saúde mental, foi o que ela disse. Já a Rebeca, que aparece sempre sorridente, ela se lesionou fortemente e já teve que fazer 5 cirurgias no joelho direito, 1 cirurgia no joelho esquerdo e 1 em cada pé. Você consegue imaginar o impacto disso para uma ginasta? É praticamente, gente, um convite para aposentadoria. Ela, inclusive, já revelou como que isso abalou a sua vida. E eu separei aqui... Ela, inclusive, já revelou como que isso abalou a sua vida. E eu separei aqui o trechinho para vocês. Ela disse: as coisas mais difíceis que eu precisei enfrentar na minha trajetória foram as minhas lesões. Elas aconteceram em momentos em que eu estava bem e me preparando para ir para competições grandes. Isso mexia muito comigo. Fecha aspas. Então você vê 2 atletas de alta performance que viveram um grande problema emocional relacionado a desafios profissionais e esportivos que elas enfrentaram. Mas as 2 não desistiram. Elas investiram no tratamento e elas deram a volta por cima. O desempenho impecável das 2 nas Olimpíadas de Paris desse ano serve como prova disso. A Simone conquistou 4 medalhas, sendo 3 de ouro e 1 de prata, enquanto a Rebeca conquistou igualmente 4 medalhas, sendo 1 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O exemplo dessas 2 campeãs mostra que existe um caminho possível para lidar de modo vitorioso com a tristeza, com a frustração e com a depressão. Segundo as pesquisas da doutora Carol Dweck, do livro Mindset, as pessoas que ruminam os problemas e as dificuldades constantemente, que ficam mantendo isso na cabeça delas, atormentando-se com a ideia de que elas fracassaram, têm níveis de depressão mais altos. Essas pessoas se deixam rotular pelo fracasso, que não oferece caminho para o êxito. Quanto mais deprimidas elas se sentem, e essa é a palavra que a autora usa, depressão mesmo, quanto mais deprimidas elas se sentem, mais elas deixam as coisas de lado e menos agem para resolver os seus problemas e não cumprem as suas próprias obrigações. Por outro lado, existem pessoas, como no exemplo da Rebeca e da Simone, que se sentem extremamente frustradas, mas quanto mais deprimidas, mais agem para enfrentar os seus desafios. É o tipo de pessoa que se esforça para manter as suas obrigações em dia e cuidar da sua vida, independentemente do momento ruim que elas estejam passando. Quanto piores elas se sentem, mais determinadas, disciplinadas elas se tornam. Ou seja, alguns abandonam todos os seus projetos, mas outros
mesmo se sentindo mal, mesmo debaixo de grandes pressões, de grandes frustrações, resistem. Essas pessoas se esforçam para continuar trabalhando, estudando, cuidando de si mesmas e dos seus. E quando o momento difícil passa, a vida delas continua intacta, mesmo carregando cicatrizes. Ah, Deltan, falar é fácil, só quem vive para saber. Só quem vive pode saber o que acontece na sua vida. Pode ser que aquela pessoa esteja soterrada pelas circunstâncias. Sim. Agora, ao mesmo tempo, se você disser que não é possível para aquela pessoa, que não tem saída, ou ainda disser que a pessoa não tem o poder para mudar o seu destino, aí eu garanto sim que nunca vai haver uma saída mesmo. Ainda que todos sejamos, sim, condicionados pelas circunstâncias ao nosso redor e mesmo internas, por hormônios, por químicas, nós precisamos reconhecer que, em última análise, o indivíduo sempre tem o poder de fazer o melhor com os talentos que Deus lhe deu, sempre tem o poder de influenciar o seu próprio destino, a sua própria trajetória, de fazer o seu melhor, que não é igual ao melhor dos outros, mas é o seu melhor. Só assim cada um vai se tornar a melhor versão de si mesmo. Isso nos revela uma chave para o sucesso. Mesmo quando nós passamos por momentos difíceis, angustiantes, paralisantes, mesmo quando nós estamos deprimidos, nós podemos erguer a cabeça e enfrentar com determinação e disciplina. Outras pessoas conseguiram e cabe a nós seguir o exemplo delas, fazer o nosso melhor. Nós podemos mudar completamente a forma como nós reagimos à tristeza. A tristeza acontece com todos, mas a forma como nós reagimos, a forma como nós nos condicionamos a pensar sobre isso, a história que nós contamos sobre nós mesmos, que nós decidimos contar sobre nós mesmos, a forma como nós lidamos com isso é parte da nossa vida e cabe a nós decidir. Os fracassos e as dores são reais, mas eles não nos definem. Os momentos difíceis são passageiros e não determinam como vai ser o nosso futuro. Como diz a doutora Carol Dweck, nós podemos sempre expandir, por meio do esforço nosso, as nossas capacidades, as nossas habilidades, apesar de tudo. A Rebeca Andrade e a Simone Biles são provas vivas disso. E por isso elas são duas mulheres campeãs, e duplamente campeãs. Campeãs no esporte e campeãs na vida. Se isso faz sentido para você, se isso te inspira e você quer que eu faça mais conteúdos como esse, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários qual é o momento mais difícil que você viveu e como que você superou. Isso vai servir certamente para inspirar outras pessoas.